Shalom. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 8, o apóstolo Paulo escreve a respeito da ressurreição de Jesus. E ele registra o seguinte: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Quando olhamos para um texto como esse, ele diz segundo as Escrituras. Por quê? A morte e a ressurreição de Jesus estavam registrados na Bíblia muito antes de acontecerem. Por isso ele está dizendo, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou, segundo aquilo que já estava escrito sobre ele. Então não foi um acontecimento que pegou a todos de surpresa e depois alguém registrou, olha, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Não. Já estava escrito de antemão que isso aconteceria, porque fazia parte do plano de Deus para a nossa redenção. A morte de Jesus, ela foi planejada por Deus, porque era a única forma de cumprir todas as exigências da justiça de Deus, para que eu e você não fôssemos condenados. A ressurreição de Jesus, ela nos mostra ele como o único capaz de vencer a morte. E o texto nos diz que Paulo, ele sabia que no seu tempo, quando ele escreveu essa carta, alguns que viram Jesus ressuscitado ainda estavam vivos. E Paulo escreveu essa carta cerca de 20 anos depois. Isso quer dizer que ainda 20 anos depois, 2 décadas depois, as pessoas ainda testemunhavam que tinham visto Jesus ressuscitado. Paulo não estava reproduzindo uma historinha, ele tinha testemunhas oculares que viviam ainda e tinham visto Jesus ressuscitado. E quando olhamos não apenas para aquela época, mas para hoje, sabemos que Deus planejou tudo isso para que eu e você fôssemos alcançados por esse amor, por essa graça, por esse poder. Jesus é o único capaz de curar o corpo, a alma e o espírito do ser humano. É o único capaz de nos dar saúde, o único capaz de nos dar uma vida equilibrada emocionalmente, nos curar as feridas da alma e também tirar-nos do lamaçal do pecado, para nos dar uma vida de participação da sua santidade. Por isso, Jesus teve uma vida única e a sua vida é testemunho para mim, para você e para toda a humanidade do quanto Deus nos ama.